Liberdade, riqueza e 3 contos do norte, porque não dá para copiar o paraíso dos outros. Vamos imaginar um país onde o médico, a enfermeira, o pedreiro e o caixa entregam ao Estado quase metade de tudo o que ganham. Não são milionários, são pessoas comuns. E mesmo assim, eles não se rebelam, não fogem, não escondem a renda. Pelo contrário, eles se orgulham e acreditam viver no melhor país do mundo. E isso, senhoras e senhores, não é invenção, é a Dinamarca. Agora, vamos à segunda cena. Na Europa, onde, digamos, a Dinamarca está localizada, vivem 560 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, são 350 milhões. Bem, lá são 200 milhões a menos, digamos. Sim. E quase tudo o que mudou a sua vida nos últimos 30 anos, smartphone, mecanismo de busca, redes sociais, inteligência artificial, foguetes que pousam de volta na plataforma, nasceu não onde há mais pessoas, mas onde há menos pessoas. Embora as pessoas sim pareçam ser as mesmas. 2 mistérios. A feliz Dinamarca, que entrega metade e está satisfeita. E os Estados Unidos menores, com 200 milhões a menos do que a Europa, sim, superando a grande Europa. À primeira vista, eles parecem ser sobre coisas diferentes. Ah, mas eles têm a mesma resposta, e hoje eu vou dar essa resposta para vocês. Essa resposta vai explicar por que algumas sociedades ficam mais ricas, enquanto outras, mesmo com todos os seus recursos e pessoas, silêncio. O que se chama de estagnação. Silêncio, silêncio, silêncio. E isso vira de cabeça para baixo o que normalmente se diz sobre a esquerda e a direita, aliás. Se você gosta de análises onde a gente vai a fundo para entender como as coisas funcionam e não apenas repete manchetes, inscreva-se no Roteiro para a Liberdade, ative o sininho e deixe seu like. E para quem quer ir mais fundo, eu tenho um $4 por mês com acesso antecipado. Bom, agora vamos ao que interessa. Primeiro, de onde vem afinal a riqueza? Olha só, dizem que os Estados Unidos construíram mais e produziram mais riqueza em 200 anos de existência do que o resto do mundo inteiro. Todo o resto do mundo em todos os 6.000 anos, ou seja, durante toda a sua existência conhecida. O que é isso? De onde vem? Vamos descer até a base. O que é riqueza? Não é um monte de dinheiro. Dinheiro são apenas, bem, papéis, recibos. Riqueza são coisas e serviços que tornam a vida melhor. Comida, casas, remédios, carros, comunicação, conhecimento. E tudo isso precisa ser criado por alguém. São produtos que não crescem em árvores. Eles precisam ser feitos. Segundo a grande distinção de Franz Oppenheimer, o ser humano tem apenas 2 maneiras de conseguir algo. A primeira maneira ele chamou de econômica. Bem, ou seja, eu chamaria de produtiva, produzir por conta própria ou trocar honestamente. Outra forma é receber de presente dos pais no aniversário ou em outra ocasião. A segunda maneira é política. Tirar de quem produziu, seja pela força ou pela lei. Sim, lembrem-se dessa diferença, ela explica tudo hoje em dia, na verdade. A diferença não é entre a lei e a força, isso é a mesma coisa. Ou seja, a lei não é lei se não for apoiada pela força. Sim, ou seja, ou pela força ou pela ameaça de força. Toda a verdadeira riqueza da humanidade foi criada apenas da primeira maneira, ou seja, pela produção. O segundo, a apropriação, não cria nada, apenas transfere. Ou seja, algo já criado é tirado de um bolso e colocado em outro, perdendo parte no caminho. Essa é a principal questão. Sob qual condição uma pessoa se dispõe a produzir, inventar e construir? A resposta, na verdade, é simples e, como diriam os libertários, implacável. Então, e somente então, quando ele é livre para fazer isso e tem certeza de que os frutos do que ele faz lhe pertencerão. Porque isso ainda é completamente impossível. A questão está em 90% das sociedades no planeta. Liberdade não é luxo e nem um slogan. A liberdade é o combustível que move a criação de riqueza. Se você atira, o motor para. Liberdade para fazer o que você quer. Bem, tudo bem, se for forçado, você faz. É pior, mas você faz, certo? Mas se você não ganhar nada com isso, bem, você faz isso muito mal, né? Aqui vale a pena destruir um mito. Muitos acham que avanços são feitos por gênios, mas onde supostamente há mais gente inteligente? Quanto mais pessoas inteligentes, mais descobertas, mas as evidências contrárias estão à vista. A Europa deu ao mundo Einstein, Bauer, Curie, Turing, cérebros que não são piores que os americanos, certo? Mesmo assim, grandes coisas são criadas do outro lado do oceano. Nos últimos 100 anos, por exemplo, vem de lá.
As grandes coisas são criadas onde há menos pessoas. Os cérebros talvez até sejam piores ou talvez iguais. Ninguém sabe ao certo. Então, não é uma questão de quantidade, nem de qualidade dos cérebros. Gênios sem liberdade. Aqui está apenas uma pessoa inteligente que não fez nada, mas uma pessoa comum com liberdade para agir move montanhas. Isso é algo que pode ser observado, como dizem. Isso é visível pela experiência. Como exatamente a liberdade, você pode perguntar, se transforma em tecnologia? Por favor. E isso não é mágica, é um mecanismo científico e concreto composto por 4 partes, no qual há 4 elementos claros. Veja, sabe, para viver é preciso ter ar, respirar, certo? É preciso ter água, certo? É preciso ter comida, sei lá, talvez seja preciso ter mais alguma coisa, né? Agora nem consigo pensar no que mais seria preciso. Então, aqui, da mesma forma, para que as coisas fiquem tecnologicamente melhores, são necessárias algumas coisas. A primeira é o direito de tentar sem pedir permissão. Parece simples, mas o essencial é poder tentar sem autorização. Vou explicar agora. O novo sempre nasce em uma área que a lei ainda não descreveu. Porque o novo, bem, ainda não existe nas regras. Não está nas regras, então, digamos assim, é isso. Só quando existir, aí vamos descrever. Onde funciona o princípio de fazer o que não é proibido. É justamente onde esse princípio funciona que o inventor tenta, onde não pode até liberarem, ele fica anos esperando permissão, aprovação, a ideia morre ou ele vai embora. Os Estados Unidos, por padrão, dizem sim, tente. A maior parte do mundo, por padrão, diz: primeiro peça permissão, é isso. Segundo, há dinheiro disposto a correr esse risco. Como assim há dinheiro disposto a correr esse risco? Ninguém gosta disso, mas uma nova ideia arriscada precisa de um capital especial. Aquele que está disposto a perder tudo por uma chance de um retorno enorme. E onde há muito desse tipo de capital? Onde as pessoas são desesperadas. Bem, pessoas que se empolgam com entusiasmo, criativas, elas financiam a ideia, mesmo que 9 de 10 projetos fracassem, porque o 10º vai compensar todos os outros. Onde o capital é apenas cauteloso, lá é capital bancário, que exige garantias. Ninguém financia uma ideia arriscada. E você já imaginou se 2 ou até 3 de 10 derem certo? Uau! Terceiro, é preciso ter o direito de fracassar. E aqui vem uma reviravolta inesperada. Estamos acostumados a pensar que a riqueza cria o sucesso. Na verdade, o fundamento da riqueza é o fracasso permitido. Agora vou tentar explicar. Onde a falência é uma marca para a vida toda, a pessoa não vai arriscar. Aliás, lembro disso na Rússia, na Ucrânia e também na Europa. Trump teve 6 falências. Sim, mas não importa. De 1.009 empresas que foram criadas com a ajuda dele, 6 faliram. Impressionante, impressionante. Mas não importa. Eles têm a sensação de que isso é horrível, que é uma marca. Mas para nós, bom, a pessoa tentou, certo? Em nenhum lugar é garantido. Tentou, mas não deu certo. Seguiu em frente. Onde o fracasso é um episódio normal nos Estados Unidos. Pois é, não deu certo. Mas eu tentei. Não funcionou. Vou tentar de novo. Isso vem desde a época do Edison, né? Você sabe, nós já testamos 16.523 materiais lá. E também não funcionou. Não funciona, tipo o filamento de tungstênio. Do mesmo jeito, né? Eles não sabiam que era tungstênio. Eles estavam procurando. Aí Edison disse: muito bem. Então isso também não funciona. Vamos anotar isso com certeza. Isso é o direito de falhar. Aqui a gente está sempre correndo riscos. Alguém no final muda o mundo. Para que a sociedade se torne rica, ela precisa primeiro permitir que seu povo quebre. O país proíbe isso. Ao proibir o fracasso, ao condenar o fracasso, ela também proíbe o sucesso. São 2 lados da mesma moeda. Assim que você proíbe o fracasso, você impede o sucesso. Você para o movimento e, portanto, o sucesso. E o 4º ponto. Então agora vão me acusar de capitalismo. Daquele mesmo. Bem, aquele tipo de tubarão, talvez? Que tipo de capitalismo é esse? Tubarão. Tubarão, claro, tubarão capitalista. E alguma outra coisa capitalista. Capitalista, sim. Acho que aranha. O direito de ficar com os frutos para si. Ou seja, bem, como dizia Vladimir Vladimirovich, lá na prefeitura de Leningrado, dinheiro é dinheiro. Por que se esforçar e perder sono se o resultado será levado por impostos ou regras? Quanto mais se permite que a pessoa fique com o que produziu, mais ela cria. O estímulo para criar depende da confiança de que o que você criou é seu. Junte as 4 partes. Permissões.
permissão para experimentar, dinheiro para assumir riscos. Fracasso perdoado. E aí vem o direito aos frutos. Bem, senhoras e senhores, essa é a fórmula de como a liberdade transforma tecnologia em riqueza. E daqui vem a resposta para a pergunta mais marcante. Por que a mesma pessoa, em lados opostos do oceano, sim, obtém resultados diferentes? O europeu chega aos Estados Unidos e, de repente, constrói, inventa, arrisca. Não porque ficou mais inteligente no avião, mas porque entrou em um ambiente onde o risco é financiado, o fracasso perdoado, o mercado enorme e a ambição respeitada. O americano se muda para um país cheio de regulações e perde o ímpeto. A pessoa é a mesma, só muda o que a sociedade permite a ele. É aí que ele ou floresce ou murcha. Agora, só um pouquinho, 2 palavras sobre como as regras consomem o futuro. Parece meio estranho, né? Consomem o futuro, né? Sim. Comem, devoram, não sei explicar melhor. Entenda bem, não sou contra regras, ou certas regras, como não matar, não roubar, cumprir contratos. Sim, algo que, como se diz, está praticamente escrito nos 10 mandamentos. Sim. Essa é a proteção da liberdade. Sem isso não existiria criação. E essas regras protegem a pessoa da violência alheia, daquele mesmo modo político de tirar algo de você. Mas existe outro tipo de regras. Aquelas que proíbem você de agir até provar a um funcionário que tem esse direito. Licenças para tudo. Todas as autorizações intermináveis, regulamentos, cada uma separadamente. Parece razoável? Bem, parece razoável. Ela sempre é implementada por um bom motivo. Mas aqui está o que não se vê. Cada restrição tem um custo invisível. Todos veem o que a regra proíbe, mas quase ninguém vê o que ela matou. A empresa que nunca nasceu, o remédio que não chegou ao paciente, a invenção que ou desapareceu completamente ou foi embora. O benefício visível contra a perda invisível. E como a perda é invisível, a sociedade, vez após vez, adiciona mais uma regra. Mas é isso, certo? É correto adicionar essa regra, não é? E depois mais uma. E elas acabam prendendo a própria capacidade de criar algo novo. Um país que se encheu de restrições não desmorona de uma hora para outra. Não. Como dizem os árabes, shwa, devagar. Ela simplesmente para de inventar. Primeiro, os mais ambiciosos vão embora. Depois, novos setores não nascem mais aqui. Depois, é preciso comprar dos outros aquilo que poderíamos ter criado nós mesmos. Veja só, nosso rapaz foi para a América. E como ele teve sucesso? Ah, como temos caras inteligentes. Claro, são inteligentes, mas os mais inteligentes vão embora. A riqueza se mantém por um tempo pela inércia, pelo que foi acumulado. Sim, como disse Margaret Thatcher. Ela dizia que o socialismo funciona muito bem, até acabarem o dinheiro que, digamos, eles roubaram do capitalismo, ou ela disse de outra forma. Mas o sentido é o mesmo, sim. A sociedade começa a consumir as reservas. Então, quando tentei explicar sobre o que era, como uma família vivendo de economias após parar de ganhar. Eis a resposta ao primeiro enigma. A Europa tem mais pessoas, cultura antiga e não fica atrás em inteligência. Mas ao longo das décadas, ela se cercou de cautela. O capital é medroso, o fracasso é punido, o mercado é fragmentado, em dezenas de países e reguladores, cada um com o seu. E cada novo fenômeno é recebido com a pergunta: como podemos proibir isso? E não, como podemos permitir isso? 350 milhões em um mercado único e livre criam mais do que 550 em um mercado fragmentado e excessivamente regulado. Não se trata de idiomas. Se você precisa de um bom aquecedor, ele será comprado por pessoas que falam inglês, francês e, eu diria, belga, mas os belgas também falam francês. Mas espere, e como fica a feliz Dinamarca? Nos contaram sobre a Dinamarca. Então, aqui uma pessoa honesta precisa parar e perguntar: existe liberdade e poucas restrições? É só isso que precisa? Mas por que Dinamarca? De onde tiram? É um país rico, tranquilo e, segundo pesquisas, as pessoas estão satisfeitas. Isso não contradiz tudo o que eu acabei de dizer? Não. Então, se você olhar de longe, se não chegar muito perto, sim, está tudo absolutamente certo. Mas se olhar de perto, a Dinamarca não contradiz, ela confirma o que eu disse. Mas, para enxergar isso, vamos analisar 3 contos nórdicos que normalmente usamos como exemplo. Assim, vamos entender que cada um tem seu próprio segredo e não apenas um. Não se copia. Se fosse fácil, todos já teriam copiado, certo? Se é tão bom, por que não copiar? Vamos lá. Primeiro, Noruega. A Noruega tem uma vida incrível.
Sempre colocam junto com a Dinamarca. Mas existe um fato que muda todo o cenário. A boa vida na Noruega não foi conquistada pelo trabalho. Como assim, você pode perguntar? É assim. Eles têm petróleo jorrando, como os árabes. Petróleo e gás são cerca de 1/3 da receita do governo, quase metade das exportações e 1/5 da economia. A renda do petróleo representa cerca de 4% do PIB, enquanto nos países desenvolvidos é apenas 0,2%, ou seja, uma diferença de 20 vezes. O maior fundo soberano do mundo, o maior fundo de riqueza do mundo, foi extraído do fundo do Mar do Norte. Isso não é mérito deles. Eles não fizeram isso. Eles não inventaram. Eles não criaram. Eles simplesmente já estavam em cima disso. Ou seja, quando seus antepassados chegaram, isso já existia lá. Eita! Isso é ou não sorte? Eu, por exemplo, não acho que seja. Eles acham que é. Não dá para dizer. Em outro país, trabalhem como os noruegueses. O correto seria: encontre no seu país petróleo que represente 4% do PIB, aí conversamos. Isso é renda, não modelo. E quando a extração começar a cair nos anos 30, a fonte vai começar a encolher. A riqueza, que não depende de esforço, é isso que vai encolher. A riqueza, baseada nisso, ou seja, agora está tudo bem, porque ainda tenho que extrair e de onde extrair, né? Mas depois provavelmente vai ficar ruim. Além disso, não dá para simplesmente transferir isso para o Canadá, né? A Suíça é rica, embora o Canadá tenha petróleo. É rica, segura, os serviços são excelentes, mas como? Os suíços arrecadam muito dinheiro e devolvem isso para eles mesmos em forma de estradas excelentes, medicina, escolas, ordem, e não pretendem dividir isso com ninguém de fora. É um clube fechado onde pessoas que confiam umas nas outras juntam dinheiro em um fundo comum e garantem que só os seus tirem dele. Aliás, é como uma família, né? Digamos assim, suponha que moramos numa casa, tem umas 15 ou 20 pessoas, né? E todos colocam dinheiro num fundo comum para, digamos, se proteger de um incêndio, se precisar de um médico ou algo assim. É um jeito normal de fazer as coisas, sim. Nós, por assim dizer, juntamos nosso dinheiro e, na verdade, pagamos por nós mesmos. Não por alguém de fora, não por um estranho, mas por nós mesmos. Por isso, é quase impossível para um estrangeiro entrar lá. A cidadania é uma das mais demoradas do mundo, e a decisão final muitas vezes é tomada pelos próprios vizinhos da comunidade, literalmente votando: você realmente merece? Olha, ele morou aqui perto da gente, achamos que ele joga lixo na rua e fuma em casa perto da janela. Ele não é digno. E você não vai conseguir a cidadania, mesmo que seja um ganhador do prêmio Nobel. Isso não é uma burocracia aleatória, é uma proteção consciente do caixa comum, do fundo comum. Eles têm uma comunidade. Um sistema de alta confiança e alta recompensa só funciona enquanto você controla rigorosamente quem faz parte dele. E a fortaleza deles está trancada. Tente transferir isso para os Estados Unidos de propósito. Como diziam na minha infância, nem ferrando, não sei porquê. É isso. E, finalmente, a Dinamarca, com a qual meio que começamos, né? O modelo deles se sustenta em 3 pilares. E o principal não são os impostos sobre os ricos, mas a tributação total sobre a pessoa comum. Ou seja, tudo é justo, né? A alíquota do imposto de renda é alta, começa cedo, e quem paga é o trabalhador médio, além de um imposto sobre compras de 25% em quase tudo. Ou seja, não basta você já ter pago metade do que ganhou para alguém. Ainda quando vai comprar alguma coisa, te cobram mais 25%. Ou seja, se você somar metade com mais 25% da metade, dá 12,5%, então de você tiram praticamente 62,5% antes mesmo de você respirar. Aquela mesma enfermeira paga pela sua medicina gratuita 2 vezes. Em troca, ela tem medicina sem contas, educação sem dívidas, aposentadoria, assistência. O Estado tira muito, mas também devolve muito. É um acordo justo. E aí você vai dizer, tá vendo? É isso mesmo. Mas vamos, como sempre, um pouco mais fundo. A primeira base desmoronaria instantaneamente sem a segunda, que se chama confiança. O dinamarquês acredita que seu dinheiro retorna em forma de serviço de qualidade. E aqui está o principal. O vizinho também paga, também contribui e não fica pendurado no sistema. Nos Estados Unidos, quando os peregrinos chegaram de praticamente os mesmos lugares e decidiram organizar um kolkhoz, no sentido literal da palavra, uma fazenda comunista, 3/4 deles pararam de trabalhar, imediatamente. Bem, mas isso já é outra história. E por assim dizer, me impressiona que os dinamarqueses trabalham. Os dinamarqueses são realmente bons, mas talvez seja porque eles estão sempre à vista uns dos outros. É um país pequeno. Eles todos, não sei.
Acho que o que mantém isso é a confiança, né? O terceiro pilar, a homogeneidade. 6 milhões de pessoas com uma história comum, uma língua comum, hábitos de trabalho comuns. Aliás, né? Quando você coloca metade no fundo comum, é vital acreditar que tiram de lá de forma justa e que o vizinho seja igual a você, igualzinho a você. Não alguém estranho, incompreensível, mas alguém que, bom, viveu lá a vida toda e tudo mais, né? E aqui está o paradoxo pelo qual contei tudo isso. O modelo dinamarquês é chamado de socialismo, mas ela se sustenta na responsabilidade pessoal e na cultura de trabalho de cada um. Não é um sistema que permite não trabalhar. É um sistema que só funciona porque quase todos nele trabalham e consideram isso seu dever. Vocês estão me ouvindo, certo? Bem, é isso, eu sei, né? Quase todos nela trabalham e consideram isso seu dever sagrado. Agora, tire essa essa cultura, certo? Que, aliás, muitos dos que vieram de fora, os peregrinos que chegaram aqui, possuem. Bem, exceto por aqueles casos comunistas, se você tirar essa cultura, o que resta é o roubo. Uns em benefício de outros, ou seja, você tem essa cultura, todos trabalham, investem, pegam dinheiro e aplicam em medicina ou algo assim. O caixa comum, novamente, certo? Ou então é roubo. A generosidade escandinava e a inventividade americana têm o mesmo fundamento, responsabilidade, no homem livre que decidiu trabalhar por conta própria e cumpriu sua palavra. A liberdade gera riqueza e a cultura do trabalho e da confiança a mantém no fundo comum, não deixando que ela se disperse. Mas, infelizmente, até mesmo a Dinamarca, até mesmo ela, esse próprio, foi criada por Dima Torzok. Lá, como posso dizer, a cultura, o caldeirão começa a rachar. Sobre o que acontece na própria Dinamarca. Legendas. 20 anos atrás, não era comum falar sobre isso, mas agora até mesmo os de esquerda falam. Por que eu digo até mesmo eles? Porque, bem, eles são tão mentirosos, são totalmente de esquerda, mas se até eles começaram a falar, então é porque algo está acontecendo. O sistema, dizem todos na Dinamarca, começou a quebrar. Não foi por falta de dinheiro ou por os dinamarqueses desaprenderem a trabalhar, mas sim pela entrada de pessoas com outra mentalidade sobre o acordo. O modelo foi feito para uma sociedade onde trabalhar é a norma. É um dever, é uma fonte de dignidade. Quando cheguei a Israel em 73, no início de 74, lá não ir para o exército era como: você não vai para o exército. Aconteceu alguma coisa com você? Você está tão doente assim? Porque ir para o exército era um dever, era a norma, era uma fonte de dignidade. Ninguém te perguntava se você serviu ou não depois, certo? Perguntavam em qual, lá, onde, Gdutko, em qual unidade você serviu? Você dizia, lá, conhece o Vatka? Ou o Itzek, tanto faz. Para eles, trabalho é a mesma coisa. Trabalho, não com dificuldade, mas com trabalho. Mas quando chega um número significativo daqueles que, por causa do sistema generoso, não se importam com o resultado do trabalho, mas sim com o motivo pelo qual vieram para cá, que é participar da distribuição do que foi ganho por outros. Sim, aí o equilíbrio se quebra. Surge uma categoria de pessoas dispostas a tirar do caldeirão sem contribuir, ou seja, sem enchê-lo. Não se trata de nacionalidade ou religião, embora isso também tenha certa relação. A questão está na mentalidade. Quem vem para se integrar e contribuir fortalece o sistema, seja quem for. Quem vem em busca de benefícios como objetivo mina o sistema, seja quem for. Quando o número de beneficiários cresce mais rápido do que a base de contribuintes, a aritmética se torna implacável. O fundo se esvazia mais rápido. O fundo esvazia-se mais rápido do que é preenchido. Além da aritmética, a confiança, o segundo pilar, também desmorona. Quando um dinamarquês nativo vê que alguns só recebem e não contribuem, surge uma pergunta que antes não existia. Por que eu devo entregar metade? Foi isso que destruiu os assentamentos dos peregrinos na Nova Inglaterra após chegarem no Mayflower. A solidariedade se sustentava na ideia de que estávamos todos no mesmo barco. Quando senti que só eu me esforçava enquanto outros relaxavam, perdi a vontade de ajudar. Mas com vocês isso não aconteceria. É exatamente por isso que a Dinamarca, conhecida por sua tolerância, foi um dos primeiros países da Europa a endurecer drasticamente a imigração, mas já havia deixado entrar muita gente.
E quem fez isso não foi uma minoria de direita, não foi a minoria de direita como se poderia pensar, mas sim um governo de esquerda. Porque a esquerda na Dinamarca entendeu uma coisa simples: para salvar o sistema generoso é preciso controlar rigorosamente quem tem acesso a ele, exatamente como fazem os suíços. É só que os suíços fazem isso há muito tempo, enquanto os dinamarqueses começaram só recentemente. Agora, vamos tentar transferir tudo isso para os Estados Unidos. A principal questão: se os Estados Unidos adotassem o modelo dinamarquês, haveria uma ilusão de que o país, por ser rico, poderia bancar tudo facilmente. Vamos analisar passo a passo e você verá por que não sairia um paraíso escandinavo, mas sim o oposto, ou seja, o que se chama de delírio comunista, impostos. Copiar a Dinamarca não é simplesmente taxar o Bezos e o Musk. Isso significa aumentar impostos do americano médio para cerca de metade do que ele ganha, como na Dinamarca, e ainda cobrar mais um quarto sobre cada compra do que restou. Ou seja, sim, um quarto do que sobrou é 12,5% daquele dinheiro que você ganhou. Mas todo o acordo americano foi construído no princípio oposto: arriscar, perder e manter a liberdade. Isso foi assim. Tirar metade do que a classe média americana ganha não é reforma, é explosão política. Agora, sobre escala e homogeneidade. A Dinamarca funciona pois 6 milhões de pessoas semelhantes confiam entre si. Já a América, 340 milhões de pessoas de uma diversidade imensa. Entre um morador de Vermont e um do Mississippi, não há nada em comum. Nem experiência, nem solidariedade automática. A pessoa está disposta a dar metade do que tem para alguém do seu círculo e muito relutante em dar para um estranho que, na sua opinião, não está se esforçando o suficiente. No mínimo e no máximo, não faz absolutamente nada. A confiança, que é a base do sistema dinamarquês, simplesmente não existe na escala americana. Ou seja, em outras palavras, não dá para implementar isso por lei. Eficiência. O pequeno estado dinamarquês gasta cada coroa de forma relativamente cuidadosa. A gigantesca máquina federal perde no caminho do contribuinte até o serviço bem, incomparavelmente mais. O dólar passa por tantas mãos que só chegam centavos ao destino. Se chegar, agora lembre-se da porta suíça trancada. A Dinamarca e a Suíça podem se dar ao luxo de serem generosas apenas porque controlam rigidamente a entrada. Os Estados Unidos, com sua escala e fronteiras facilmente permeáveis, isso agora mudou um pouco, mas antes eram milhões. Como se diz, vários milhões a cada ano. Se adicionassem a generosidade dinamarquesa, teriam criado o maior imã da história para quem vem com o objetivo de receber benefícios. Ou seja, é possível passar. Você paga 5, 6, 8, 9 mil dólares para o cartel. Eles te levam para os Estados Unidos e lá tudo desmoronou. E você recebe muito dinheiro a vida toda. Incrível. A mesma dinâmica que está corroendo a Dinamarca teria se desenvolvido aqui 10 vezes mais. Já está acontecendo. E isso não é só teoria. Há um experimento nos próprios Estados Unidos. Compare estados de altos impostos, como Califórnia, Nova York e Illinois, com estados de impostos baixos, como Texas, Flórida e Tennessee. Pessoas e capital migram dos primeiros para os segundos há anos. Seattle aumentou impostos esperando arrecadar mais. E o que ocorreu? As pessoas fugiram, as empresas fugiram. Existe uma coisa chamada curva de Laffer. É isso. Ela explica tudo. Se mesmo dentro de um país, com o mesmo idioma e cultura, impostos altos já fazem as pessoas irem embora, então um modelo nacional dinamarquês só aumentaria isso ao máximo, só que não teria para onde fugir. Só restaria ir para o exterior, sair do país, e quanto mais rápido possível, melhor. Una tudo em sequência. Impostos sobre a classe média aumentam muito. Os mais produtivos imóveis reduzem sua atividade ou vão embora. A base de contribuintes diminui, a generosidade atrai beneficiários. Eles vêm e vêm e vêm e vêm. As despesas aumentam, as receitas caem. Isso é previsível? Eu acho que sim. Déficit, dívida. No fim, cortam todos os serviços prometidos ou geram inflação ao imprimir dinheiro. Depois, um enorme descontentamento. Eu não recebo o que me prometeram. Depois, tentativas de revoltas, levantes, revoluções e assim por diante. E então, atraso. Acho que não pode acontecer outra coisa. Só existe esse dinheiro. Eles vão superar, como na França com a Bastilha. E então estabeleceram a fraternidade mundial e, igualdade, uma república onde matavam todos que apareciam no caminho. Ou seja, ficou 10 vezes pior, não só 2 vezes pior. Ou seja, no final não vai ser o bem-estar dinamarquês, mas o oposto disso. Êxodo, déficit, divisão.
O que isso significa? 3 países. 3 segredos diferentes. A Noruega é rica por causa do petróleo. Isso é uma exceção. Isso, bem, não dá para repetir. A Suíça é rica por causa da porta que eles trancaram e da confiança dentro de um clube fechado. Isso só funciona atrás de um muro alto. Só quando você sabe que, como dizem, ninguém vai passar, ninguém entra. A Dinamarca é rica graças à cultura de trabalho e à solidariedade de uma sociedade homogênea. E essa é a mais frágil das 3. Porque não se sustentam em recursos ou em muros, mas nas pessoas e em suas atitudes. As atitudes mudam. Novas pessoas chegam e tudo isso vai por água abaixo. E depois, vocês mesmos completam a palavra tarar. E nenhum desses 3 métodos pode simplesmente ser copiado e transferido para os Estados Unidos. Não é possível copiar o petróleo norueguês. Ou existe em quantidade proporcional à população, ou não. Também não dá para replicar o muro suíço. A América se construiu na abertura. Não dá para copiar a cultura de confiança dinamarquesa, porque cultura não se impõe por lei. Esse é o erro fundamental de todos que gritam: vamos fazer como na Escandinávia. Eles veem o resultado, conforto, segurança, tranquilidade, e acham que isso pode ser alcançado copiando o mecanismo. Mas eles copiam os frutos, sem transplantar as raízes. É possível copiar a alíquota do imposto. Não dá para copiar uma sociedade disposta a pagá-lo. Pode-se criar um benefício. Não se cria por lei uma cultura onde pegar sem retribuir seja vergonhoso. É possível criar um sistema generoso. Não se pode criar por decreto a confiança entre 30 e 340 milhões de desconhecidos. Bem, é muito difícil. E tudo isso são 2 lados de uma mesma verdade. A liberdade cria riqueza. Dá à pessoa a chance de experimentar, arriscar, errar, ficar com os frutos para si. E a cultura, o trabalho, a responsabilidade, a confiança decidem se essa riqueza vai se manter ou se vai se dissipar. Regras que protegem contra a violência preservam ambos os motores. Regras que amarram as mãos antecipadamente os sufocam. A primeira, a expropriação sem cultura de trabalho, destrói a segunda. A América é rica, não apesar da liberdade, mas graças a ela. Veja, a Dinamarca é rica não apesar da cultura do trabalho, mas graças à cultura do trabalho. E nenhum desses pilares pode ser obtido por decreto de fora. E sabe o que é mais animador nisso tudo? A questão não está nos gênios, nações ou número de pessoas, mas na liberdade e na cultura que ela exige. Então, no final das contas, tudo está em nossas mãos. Como disse o Senhor Deus, Teloquem ve exoreca. O que significa lute, e então eu te ajudarei. Isso mesmo, Boris, e então eu te ajudarei. A liberdade não pode ser extraída do subsolo como o petróleo, e não pode ser herdada como um capital. Mas ela pode ser escolhida. Ela pode ser construída. A liberdade é um produto. Ela não cresce em árvores. Ela não está debaixo dessa mesma árvore, nem debaixo de um pinheiro, nem em qualquer outro lugar. A sociedade, uma boa sociedade, não pode ser imposta de cima por decreto. Ela só pode ser cultivada de baixo para cima, a partir da cultura do trabalho, da responsabilidade pessoal, da confiança que as pessoas constroem umas nas outras por si mesmas. Os países ricos e livres não nasceram assim, eles se tornaram assim, porque em algum momento houve uma virada. Uma escolha, talvez inconsciente, ocorreu historicamente, tornando-a disponível para toda a sociedade e cada um de nós. A Dinamarca é rica não porque adotou as leis certas, mas porque seu povo construiu durante séculos uma cultura na qual essas leis se tornaram possíveis. Nenhum Estado fará esse trabalho por nós, mas é justamente por isso que podemos fazê-lo nós mesmos. Nós podemos fazer isso. A chave para a prosperidade não está escondida em algum lugar distante, em uma caixa do outro lado do mar. Ela está em nossas mãos. Só precisamos decidir pegá-la e girá-la. Se esta análise esclareceu algo para vocês, senhoras e senhores, sei que foi um conteúdo difícil. Compartilhe isso com quem ainda acredita em receitas fáceis e que a maioria das regras significa mais ordem, mais prosperidade. Inscreva-se no Roteiro para a Liberdade. Baixe meu livro grátis no link abaixo do vídeo. Você receberá vídeos curtos de 10 minutos diariamente, ideais para acompanhar o café ou chá. Quem nem chá toma, pode ser com um copo d'água. Você também pode caminhar na esteira e assistir. Pense livremente. Nos vemos na próxima vez.